Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma aula de Sociologia do preparatório EMA-ENEM. Isso mesmo, a gente está junto com vocês aí que estão se preparando para o vestibular, para tudo dar certo. Vamos torcer muito, né? Para a gente conseguir o sucesso aí, o êxito nesses vestibulares, beleza? E hoje eu vou tratar de um tema que é Sociologia Contemporânea. E olha, eu vou te dizer, de vez em quando, Enem, o EMA gosta de cobrar questões sobre os autores que eu vou falar na aula de hoje. Então faz o seguinte, fica logo atento aí, fica logo atenta, pega teu caderno, caneta, lápis, marca-texto, que você precisa aí para anotar as dicas que eu vou te passar sobre esse conteúdo. E as questões que a gente for fazendo aqui são questões importantes, que já caíram em vestibulares anteriormente. Então fica ligadinho, fica ligadinha para a gente poder aprender tudo de Sociologia Contemporânea agora, beleza? Vamos lá então. Primeiro, questão da UEMA, questão clássica de revisão para a UEMA essa daqui, tá? Olha só, analise o texto e a charge a seguir para responder a questão. Dica número 1. Toda vez que você tem um texto e uma charge, nem sempre o texto vem antes. Às vezes a charge vem antes. Se isso acontecer na tua prova, dica, não vê a charge, não observa a charge, deixa ela para lá. Deixa para ver ela depois que tu lê o texto, tá? Porque é no texto que vai estar o tema da questão. E aí quando você sabe o tema da questão, fica mais fácil você analisar a charge para retirar da charge o que tu precisa para responder a pergunta. Então, dê preferência sempre ao texto. Aí depois você vê a charge, tá? Não vê a charge primeiro não. Primeiro texto. Na modernidade, a consolidação de grandes identidades coletivas, você já circula aí, ó, identidades coletivas. Foi uma marca importante, principalmente aquelas originadas pelas condições de existência, como as identidades nacionais ou de classe. Ele está falando ali que na modernidade, na Idade Moderna, as identidades ligadas à classe e nacionalidade foram muito relevantes, né? Então, o Estado-nação surgiu no começo da modernidade, os países, tipo Portugal, Espanha, etc., vão começar a surgir a partir do século XV em diante, e aí essa identidade nacional, esse sentimento patriótico, é uma identidade importante naquele contexto. Assim também como depois, a partir do século XVIII, XIX, a identidade de classe, de pertencer à burguesia, ao proletariado, também são identidades relevantes. Aí continua. Entretanto, então existe um porém. Nas últimas décadas, definidas como pós-modernidade, que já é outra época, ele falou da modernidade e agora da pós-modernidade. As transformações sociais ocorridas em todas as sociedades modificaram os elementos constituintes das identidades. Então, se antes a identidade era por causa da classe ou da nação, hoje em dia já é diferente. Aí continua no texto o seguinte, as novas identidades se caracterizam por ser fragmentadas, grifa, identidades fragmentadas, desvinculadas dos modelos tradicionais de identidade, que foram substituídas por formas móveis e descentralizadas de identificação. Grifa formas móveis, que é aquilo que pode mudar facilmente, e também descentralizada. Não existe uma referência, um centro tão forte de identificação. Vamos para a pergunta? Pode-se afirmar que a imagem dos jovens do século XXI, vocês, jovens do século XXI, conforme retratada na charge, expressa o conceito de identidade como o quê? Olha a charge, vamos ver aqui os jovens. Os jovens de estilos diferentes, né? Tem um jovem aqui que anda de bicicleta, que usa o boné, um moletom folgado. Tem um jovem skatista que está com o boné para trás, camisa preta. Tem acho que Patricinha, funkeira. Tem a gótica ali também. Tem o jovem emo, tem o do hip hop, tem o jovem nerd. Então os jovens se identificam com coisas diferentes, né? E cada jovem tem o seu estilo aqui na charge. Então, de acordo com o que a gente leu no texto, fazendo a relação com a imagem que a gente está vendo aqui na charge, como é que a gente pode ilustrar o conceito de identidade? Como é que a gente pode entender a identidade de acordo com o texto e também a imagem? Vamos ver? Letra A. A identidade é uma interpretação homogênea. O que é uma coisa homogênea? É aquilo que não é heterogêneo. Homogêneo é aquilo que é uniforme, que é de uma forma só. Heterogêneo é aquilo que é variado. Eu olho para a imagem, eu não vejo o jovem se comportando ou se vestindo de uma forma única. Existem várias identidades aqui.
Então, na minha visão, a letra A ela já começa errada, porque ela fala de homogeneidade, e na verdade não é o foco, mas sim a pluralidade, a diversidade. A letra A não serve para a gente. Letra B. Consolidação do sujeito universal, transformado com o progresso da modernidade. Sujeito universal. O que é uma coisa universal? É uma coisa que serve para todos, única, comum. O que não é o caso aqui. Porque aqui esses jovens têm identidades muito plurais, muito diversas. Então a ideia de uniformidade, de universalidade, não cabe muito bem no que está na letra B. Letra C. Massificação dos comportamentos e das práticas culturais reproduzidas indistintamente nas sociedades. Tem dois erros. Primeiro, a gente não está falando de massificação aqui, porque aqui é diversidade. Massa é uma coisa homogênea, uniforme. E aqui a ideia não é de ser uniforme, mas de ser múltiplo, diverso. Então aqui já não serve no começo. Letra D. Construção social, marcada pela diversidade e pelas mudanças no tempo e no espaço. Faz sentido. A identidade é uma construção social em qualquer época, na contemporaneidade continua a ser, a marca disso é a diversidade, porque os jovens têm características muito diversas, diferentes. Então, para mim, por enquanto, a letra D, aliás, é a nossa opção melhor. Mas tem a letra E também. Vamos analisar. A letra E fala de expressão coletiva do eu indivíduo na sociedade de consumo controlada pela indústria cultural. Eu indivíduo não serve muito bem para retratar essa ideia aqui, porque mesmo que esses jovens sejam diferentes, eles pertencem a grupos. Inclusive tem um teórico francês chamado Michel Maffezoli, que ele fala sobre as tribos urbanas. O que é uma tribo urbana? São esses grupos de jovens, geralmente das grandes cidades, que se identificam por uma característica em comum, de afinidade, seja por um gosto musical, um estilo de se vestir, um esporte que pratica, certo? Então aqui seria muito mais uma questão de tribos urbanas, de coletividade, do que propriamente de individualidade. Por enquanto, a letra D, aliás, já vimos as 5, né? Então, definitivamente, a letra D vai ser a nossa opção correta. Vamos conferir? 1, 2, 3. Letra D de dado. Construção social marcada pela diversidade e mudanças no tempo e espaço é o que responde corretamente essa primeira pergunta. Vamos então para a próxima questão, que foi uma questão do Enem PPL. Essa questão ela começa da seguinte forma. O racismo institucional, grifa, racismo institucional é o tema da questão. É a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Grifa esses critérios, tá? Cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associado a formas de preconceito, inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em situações de desvantagem. O preconceito, a discriminação, a estereotipação, obviamente, coloca algumas pessoas em desvantagem na corrida social, digamos assim, né? No mercado de trabalho, na política e daí por diante. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de políticas antirracismo, que são políticas públicas. Inclusive, o Brasil adota políticas públicas que são direcionadas a isso, ao combate do racismo, o combate ao preconceito racial. Ok? Vamos lá. Olha só, no Brasil, eu acabei de falar do Brasil, a pergunta veio no Brasil. No Brasil, um exemplo desse tipo de política é, vamos ver se você entendeu. Tipo de política que ele está citando aqui diz respeito a quê? As políticas antirracismo, que são políticas públicas, né? Então vem do governo, vem do Estado. E ele pede, no Brasil, um exemplo desse tipo de política pública é o quê? Letra A, reforma do Código Penal. Faz sentido? A gente está falando de política antirracismo. Faz sentido a reforma do Código Penal ser uma política pública antirracismo? Acredito que não, né? Está falando de outra coisa já. Está falando de Código Penal e não da questão racial.
Elevação da renda mínima. Elevação da renda mínima é uma política de assistência social que é direcionada às pessoas mais carentes, aos mais pobres, às pessoas que não têm uma condição socioeconômica tão favorável. Mas aí não é só negros, são pessoas também de outras origens étnicas, né? De outras raças, entre aspas. Então é muito mais uma questão social do que uma questão racial. Foge um pouco da pergunta. Letra C. Adoção de ações afirmativas. Correto. As ações afirmativas são parte dessa política antirracismo, né? Então a política de cotas raciais, por exemplo, na universidade, é um exemplo de política pública de afirmação, ok? Revisão da legislação eleitoral. Eleitoral é questão política, é direito político, né? Todos nós, a partir de certa idade, somos eleitores, então não tem muito a ver com a questão racial, é mais ampla. Censura aos meios de comunicação. Me diz aí, como é que a censura aos meios de comunicação vai ser uma política antirracismo? Não faz sentido, né? Então, a política pública antirracismo que tem no Brasil é a letra C, a adoção de ações afirmativas. Vamos lá então, vamos conferir? Letra C de casa é a nossa opção correta nessa questão aí. Vamos para a próxima. Enem, também caiu no Enem essa daqui. A antiga condição de emprego construía, por assim dizer, a vida humana, que podia ser planejada numa época antiga, onde o emprego era uma coisa mais estável, mais fixa, mais regulamentada. Tanto os trabalhadores como os donos de fábrica sabiam muito bem que iriam se encontrar novamente amanhã, no ano seguinte, pois os dois lados dependiam um do outro. E porque todos sabiam disso, podiam brigar uns com os outros, mas no final tendiam a concordar com o modus vivendi. Atenção para essa expressão. Modus vivendi é uma expressão que vem do latim, significa forma de viver, ok? Então, todo mundo concordava mais ou menos ali com aquela forma de viver, naquele momento onde a relação de emprego era mais estável. Bem, nada disso existe hoje, segundo o texto. A maioria das pessoas não pode planejar seu futuro muito tempo adiante. Então, quer dizer que existe uma instabilidade maior na relação de emprego. Por isso que as pessoas, ao contrário de antigamente, não têm essa condição de planejar por muito tempo a sua vida futura, o tempo adiante, como é dito no texto. Vamos para a pergunta. No trecho da entrevista, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman analisa as modificações no mundo do trabalho e suas repercussões no que se refere ao quê? Então, de acordo com aquilo que a gente leu ainda há pouco, o que essas modificações no mundo do trabalho acabam resultando, acabam tendo como consequência? Letra A conflituosidade das classes sociais. Conflito de classe é uma coisa que existe independente disso. Em outras épocas da história também existia, lá na Roma Antiga, no feudalismo, no começo do capitalismo. Então a letra A não faz muito sentido, ela não está diretamente relacionada com a pergunta. Letra B. Fragilidade da representação sindical. Mais uma vez, não está sendo falado aqui sobre sindicato. Em nenhum momento a gente citou sindicato. A gente citou a questão da estabilidade ou instabilidade nas relações de emprego, de trabalho. É outra coisa, tá? Letra C. Padronização de métodos produtivos. O foco não é o método de produção, mas é como funciona a relação de trabalho, o emprego, se ele é estável ou se não é. Letra D. Instabilidade. Aí sim, instabilidade das relações contemporâneas, que envolvem, inclusive, as relações de trabalho. Relações contemporâneas é um conjunto mais geral e dentro desse conjunto as relações de trabalho estão inseridas. E elas são hoje mais instáveis, é o que diz o texto. A letra D está perfeita. Vamos para a letra E, só para desencargo de consciência. Consolidação do processo de estratificação. Estratificação é a divisão da sociedade em camadas. Só que isso ocorre independente do emprego ser estável ou não, tanto faz. O fato de haver uma relação de trabalho, onde um é proprietário, patrão e outro não é, já coloca essas pessoas em posições ou em estratos diferentes na relação social, né? Então, não faz muito sentido a letra E, a gente fica mesmo com a letra D de dado, instabilidade das relações contemporâneas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acertamos mais uma questão, letra D de dado. E agora, para fechar, uma questão que vem lá do Enem PPL. Preste atenção. Lá dizia assim: tendo se livrado
do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve. Ele está falando aqui de uma época antiga, ali até o começo do século XX, a primeira metade, onde existia muitos trabalhadores na fábrica, onde existia um maquinário muito grande, muito volumoso também, e isso não existe mais. Então hoje, por esse motivo, segundo o texto, o capital viaja leve. Apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. As coisas foram reduzindo de tamanho. Se tu depois der uma pesquisada no Google, depois da aula, não agora, der uma pesquisada de como era um computador antigamente, tu vai ver que era muito maior do que é hoje, né? Hoje em dia a gente tem um computador portátil, tem um smartphone, você consegue acessar a internet pelo celular, fazer videochamada, assistir essa aula aqui, por exemplo, né? Pelo celular. Então hoje a tecnologia avançou mais e os equipamentos diminuíram de tamanho, eles são mais portáteis. Antigamente não era bem assim. Um computador lá no início ocupava uma sala inteira, por exemplo. Então não tinha como, né? E aí continua aqui no texto. O novo atributo da volatilidade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Então aqui no texto, o Zygmunt Bauman, o autor do texto, ele está fazendo uma relação entre essa época onde o capital viaja mais leve, onde os instrumentos de trabalho se tornaram mais portáteis, menores, e onde não há uma estabilidade do compromisso, daquele horário de trabalho fixo, por exemplo, né? Então existe a possibilidade do trabalho remoto, do home office e etc. Então isso modificou ali a estrutura de relação do capitalismo, de produção do capitalismo. Vamos ver como é que vem a pergunta, dentro desse contexto aí da modernidade líquida, do Zygmunt Bauman. A pergunta é, no texto, faz-se referência a um processo de transformação do mundo produtivo. Atenção, processo de transformação do mundo produtivo. Destaque isso aí. Isso que você destacou é o tema da questão. É uma questão que trata do processo de mudança, de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é o quê? Presta atenção na pergunta. A pergunta não é qual é a mudança, mas é a consequência da mudança da estrutura de produção. Repetindo, não é qual é a mudança, mas é aquilo que vem depois. É a consequência dessa alteração, dessas mudanças, dessas transformações no processo produtivo que a gente leu no texto, que são apontadas no texto do Zygmunt Bauman. A letra A se refere à regulamentação de leis trabalhistas mais rígidas. Bom, de acordo com o que a gente pôde ler no texto, isso não vai fazer sentido, porque ele fala, na verdade, de uma desregulamentação e não de uma regulamentação, ok? Então é o oposto do que foi lido na pergunta, do que foi lido no texto. Logo, a letra A não tem condição de ser para nós uma opção correta. A gente já pode descartar a letra A tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Letra B, fragilização das relações hierárquicas do trabalho. A letra B faz sentido? Existe uma fragilização das relações hierárquicas? Bom, faz sentido, mas a hierarquia no trabalho ainda existe, porque ainda existe chefe, existe funcionário, existe gerente. Então, assim, a hierarquia está lá, ela não é tão rígida, mas ainda existe. A letra B me parece ser uma opção distratora. A letra C fala de um decréscimo do número de funcionários nas empresas. E bem aqui no começo, ó, ele fala assim, tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica. Então, se esse capital, se o capitalismo atual conseguiu, a partir do avanço tecnológico, se livrar das grandes equipes de fábrica, significa dizer que existe uma diminuição do número de trabalhadores, que é o que a letra C está dizendo para nós, um decréscimo do número de funcionários das empresas. Seria essa uma consequência, conforme o próprio texto apresenta para nós. A letra C faz sentido. Letra D, incentivo ao investimento de longos planos de carreira. Nesse caso aí, já não faria sentido, porque bem aqui embaixo, fala aqui, ó, o capital viaja leve, então não é possível mais estabelecer grandes planos, né? Não tem mais como ser assim. Letra E, desvalorização dos pós-gerenciamento corporativo.
Não, na verdade, todo mundo quer chegar num posto avançado dentro da sua corporação, da sua empresa. Então não existe uma desvalorização desses postos de trabalho. Logo, a opção que melhor responde ao que foi perguntado e que está de acordo com o que está sendo lido no texto vai ser a letra C, o decréscimo do número de funcionários das empresas. Logo no comecinho da pergunta tem lá, né, dizendo isso, e a letra C é a nossa opção correta. E com isso a gente termina mais uma aula de Sociologia. Agradeço a atenção de todos e espero vê-los também numa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui junto em mais uma aula do preparatório EMA-ENEM. É isso mesmo, a gente está junto com vocês aí que estão se preparando para obter êxito, sucesso no vestibular, certo? E na aula de hoje eu trouxe um tema que é muito recorrente, tanto no ENEM quanto na UEMA, que é o tema relacionado ao mundo do trabalho. Na verdade, a gente vai falar sobre capital e trabalho. E nesse tema, vou falar para vocês sobre alguns modelos produtivos do capitalismo, sobretudo no século XX, certo? Então, sem mais delongas, sem se alongar muito na conversa, vamos logo começar com a primeira questão. Eu vou mostrar para vocês como é que isso pode cair no ENEM ou na UEMA, certo? Então vem comigo para a gente acompanhar junto. ENEM PPL, já caiu assim. Outro importante método de racionalização do trabalho, aí você faz o quê? Destaca. Racionalização do trabalho. Industrial foi concebido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor, você grifa esse nome, tá? Racionalização do trabalho, Frederick Taylor. É desse nome que surge a palavra Taylorismo, ok? O Taylorismo vem das ideias do Frederick Taylor. Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo, ou seja, fizesse com que a indústria produzisse muito mais numa quantidade de tempo menor, chegasse na sua máxima potência de produção. Para tanto, ele acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam o incremento da produção. É por isso que o Taylorismo também é chamado de administração científica da produção. Então, tu vai lembrar de Taylorismo e vai lembrar disso. Administração científica da produção. Vamos adiante para a pergunta? O Taylorismo, que tem esse nome por causa do Frederick Taylor, apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no início do século XX, do século passado, produzindo transformações na organização da produção e também na organização da vida social. Então, o Taylorismo não teve impacto só na produção, mas também na própria vida social, segundo o texto. A inovação técnica trazida pelo seu método foi, vamos lá, dica, toda vez que você lembrar de Taylorismo, você vai lembrar de 3 palavras: espaço, tempo e padrão. São as 3 preocupações mais importantes desse método, chamado de método taylorista. Organizar o espaço, dinamizar o tempo, produzir mais num espaço de tempo menor, controlar o tempo do trabalho e também estabelecer um padrão sobre aquilo que é produzido. Combinado? Espaço, tempo, padrão. Vamos então para as opções. Letra A. O Taylorismo utilizou estoques mínimos em plantas industriais de pequeno porte. Letra A não é verdade. O Taylorismo e o Fordismo, que são os primeiros modelos do século XX, eles se utilizam de estoques que são grandes, tanto de mão de obra quanto também de produtos, né? A ideia da produção em larga escala foi desenvolvida nessa fase do capitalismo. Então não é estoque mínimo, mas é estoque grande, produção em larga escala. Sobretudo o Fordismo, mas o Taylorismo também tem essa característica. Letra B. Cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios. Correto. Lembra que tempo é uma das palavras-chave. Então, o controle, a cronometragem tem a ver com o controle do tempo, certo? E aí o relógio, por exemplo, passou a ser um objeto muito comum nas fábricas a partir do Taylorismo.
que é exatamente o controle do tempo do trabalho para atingir as metas de produção, ok? Então a letra B faz sentido, mas ainda tem mais 3, vamos ver. Letra C, produção orientada pela demanda enxuta, atendendo a específicos nichos de mercado. Falso. Produção por demanda, que também a gente chama em inglês de just in time, na hora certa, no momento certo, é a produção característica do toyotismo. Só que a questão é sobre taylorismo, é outro sistema de produção, não tem a ver com isso. Não existe ainda a ideia de produção por demanda no taylorismo. Letra D é falso. Letra C é falso. Letra D, flexibilização da hierarquia no interior da fábrica. Falso, pelo contrário. A fábrica é extremamente hierarquizada. As posições de comando, de gerência, de chefia, de setores, elas são extremamente importantes no organograma, quase não saiu, organograma da empresa taylorista, né? Então, estabelecer as hierarquias, as relações de poder é algo fundamental dentro desse conceito, dentro desse contexto também de produção. Letra D também é falsa. Letra E, polivalência. O que é polivalência? Poli é plural, palavra polissílaba, muitas sílabas, né? Então, poli sempre é uma coisa plural. Valência é capacidade. Então, significa dizer que nesse modelo taylorista, o homem é polivalente. A polivalência dos trabalhadores que passaram a realizar funções diversas numa mesma jornada. É falso. Pelo contrário, como o taylorismo preza pela setorização do trabalho, as funções passam a ser mais restritas. Então, o trabalhador no taylorismo não tem essa multiplicidade de funções ou de tarefas, mas ele tem funções que são mais restritas ao seu setor de trabalho. A letra E também não serve para a gente. A gente vai ficar mesmo com a letra B de bola. A cronometragem, porque tempo é uma palavra-chave, né? Saber controlar o tempo, atingir as metas de produção dentro desse tempo cronometrado, então faz sentido que seja a letra B. Vamos ver se dá certo? Letra B? Letra B de bola é a nossa opção correta na primeira questão sobre capital e trabalho. Vamos para a segunda agora? Vamos lá, vamos junto. Segunda questão, já caiu no Enem também. Lá quando caiu assim, ó. O toyotismo, aí você já circulava. Toyotismo é o modelo que surgiu no Japão, na fábrica da Toyota. Toyota é uma empresa japonesa. Então lá no Japão, o toyotismo surgiu para inovar a produção capitalista no século XX. O Japão passava por um momento de crise, vinha da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, estava do lado que perdeu, junto com a Alemanha nazista e a Itália fascista, e eles perderam a Segunda Guerra, então saíram da guerra numa situação econômica muito complicada. O Japão, inclusive, teve seu território extremamente atingido no final da guerra com 2 bombas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki. Então o Japão estava ali com seu orgulho ferido, seu orgulho nacional ferido, sua economia em frangalhos, e precisava se recuperar. E foi aí, nesse contexto, que surgiu o toyotismo, nesse momento de recuperação da economia japonesa. No Ocidente, veio a partir dos anos 70, mas lá na Ásia, no Japão, existe pelo menos desde ali do final da década de 40. O toyotismo, a partir dos anos 70, já quando veio para o Ocidente, teve grande impacto no mundo ocidental, viu? Quando se mostrou para os países avançados como uma opção para a superação, para uma possível, né, uma superação de uma crise de acumulação, como aconteceu na crise de 29. Lembra que a crise de 29 é a crise mais importante até hoje da história do capitalismo. Foi um momento muito delicado para o capitalismo norte-americano, onde as taxas de desemprego, de desocupação foram muito altas devido à crise que aconteceu na Bolsa de Valores, que é uma crise de especulação financeira, de capital especulativo, mas também uma crise de superprodução. O Fordismo era o modelo-chave daquele momento, produzia-se em larga escala, e começou a não mais acompanhar a produção e a demanda. Então, por ter muito produto, a crise também ajudou a ser desencadeada, né? por ter acumulação de produção. Então, para evitar que isso acontecesse, existe o toyotismo, que é um modelo que atende por demanda. Em vez de você produzir em larga escala, produzir em muita quantidade para vender, primeiro você vê se tem demanda, vende e aí depois você produz. É como acontece hoje na maioria das fábricas de automóvel, não só da Toyota, mas de outras empresas também. Quando você vai comprar um carro, você primeiro compra o carro e depois eles mandam fazer, mandam montar do jeito que você vai escolher, com a cor que você quiser e tudo mais, e demora uns 90 dias, mais ou menos,
para entregar o carro para você. Então, eles produzem quando existe a demanda. Se não existe, não há produção. Essa que é a ideia do toyotismo. A característica organizacional do modelo em questão, que é o toyotismo, requerida no contexto de crise, foi o quê? O que o toyotismo sugere como característica organizacional do trabalho? A expansão dos grandes estoques. Falso, pelo contrário, é a diminuição dos estoques e não a expansão. Já que a ideia é evitar uma crise de acumulação ou de superprodução, tu não pode ter muito estoque. Tem que ter um estoque reduzido. A letra A não serve para nós. Incremento da fabricação em massa. Fabricação em massa é o mesmo que fabricação em larga escala, que é a mesma coisa de ter grande estoque. Então também não faz sentido a letra B. Não serve para nós. Letra C. Adequação da produção à demanda. Perfeito. O toyotismo tem essa característica. Produzir de acordo com a demanda, certo? Aqui no Ocidente, a nomenclatura que deram em inglês foi just in time, na hora certa, no momento certo. Letra D. Aumento da mecanização do trabalho. Na verdade, aumento da automação do trabalho. A inserção de tecnologias novas, como a robótica, a informática, é parte do toyotismo, né? Então a letra D também não responde para nós a pergunta. Letra E. Centralização das etapas de planejamento. Pelo contrário, a gestão do planejamento e execução da produção é descentralizada e não centralizada. Sabe onde é que era centralizada? No Fordismo. No toyotismo, não. A gestão e a produção são descentralizadas, não serve a letra E. A gente só pode marcar, então, como opção correta, a letra C de casa. Adequação da produção à demanda. Vamos conferir, ver se deu certo? Vem junto comigo. Letra C é a nossa opção correta. Vamos para mais uma questão sobre o tema capital e trabalho. Essa também caiu no Enem, hein? Vamos lá. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Aqui você já circulava novas tecnologias, modernização tecnológica e racionalização, são palavras-chave. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram essa orientação, a terceirização, destaca. Terceirização do trabalho, a precarização e a flexibilização. 3 características, destaca as 3. Terceirização, precarização e flexibilização do trabalho. Aparecem com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Então ele está falando aqui de uma época mais recente do trabalho, né, do mercado de trabalho, onde o uso de novas tecnologias substitui o modelo antigo baseado no taylorismo/fordismo. Então ele está falando da metade do século XX aos dias de hoje, o uso de novas tecnologias. Vamos ler a pergunta? Vem comigo. O uso de novas tecnologias, que eu pedi para você grifar lá na frase, né, que é a parte importante. Relacionado ao controle empresarial, é criticado no texto em razão de quê? Por que esse texto que a gente acabou de ler, ele critica a inserção do uso de novas tecnologias? O que existe de negativo nessa inserção de tecnologias novas de produção? Letra A. A operacionalização da tarefa laboral. Vamos devagar. Tarefa laboral, labor é trabalho. Então, organização, ou melhor, operacionalização das tarefas de trabalho. Não, mas isso tem que acontecer em qualquer contexto. Em qualquer contexto, seja ele extremamente tecnológico ou extremamente manual, você tem que operacionalizar, colocar em prática uma forma de trabalho, um modus operandi em latim, uma forma de fazer aquilo, uma forma de produzir. Então a letra A não faz muito sentido. Não vai criticar isso porque isso é uma característica comum da relação de trabalho. Letra B. Capacitação de profissionais liberais. Como é que ele vai criticar os profissionais sendo capacitados? Não é essa a crítica. Na verdade, seria um elogio, né? O uso de novas tecnologias faz com que as empresas tenham que se preocupar em capacitar, em treinar os funcionários para saber operacionalizar a tecnologia disponível.
Então não seria uma crítica, seria uma coisa positiva, na verdade. Letra C, fragilização das relações de trabalho. Aí tudo bem. De fato, com as novas tecnologias sendo inseridas no contexto de produção, existe uma fragilização das relações laborais, da relação do trabalhador com a empresa, né? Ele vai perdendo ali o que seria uma estabilidade e o trabalho dele se torna mais instável, as relações se tornam mais fragilizadas. Faz sentido. Hierarquização de cargos executivos, mas isso aí é normal, natural, né? Existe em qualquer modelo de produção. Aplicação dos conhecimentos da ciência, isso não é uma coisa criticável, isso é uma coisa que faz parte da inserção do uso de tecnologias novas. Então, eu acho que a letra C é a letra que responde corretamente à pergunta feita. Vamos ver? Letra C de casa é a nossa opção correta. A fragilização das relações de trabalho é o que é criticado no texto, em razão da inserção do uso de novas tecnologias. Vamos para mais uma questão que também já caiu no Enem. Olha só como é que ela vem. Com a retração, o que é retração? Para trás, né? A retração do binômio Taylorismo-Fordismo, que vai sendo ultrapassado, vai ficando para trás, vem ocorrendo uma redução do proletariado industrial. O que é proletariado industrial? São as pessoas que trabalham no setor industrial, os trabalhadores da indústria, da fábrica. Então, com o passar do tempo, o número de trabalhadores da indústria vem reduzindo, porque a indústria vem colocando cada vez mais o quê? Robótica, informática, tecnologias mais novas, mais avançadas que substituem o trabalho humano. E aí esse pessoal que sai da indústria vai trabalhar geralmente aonde? No setor terciário, no comércio, no setor de vendas, ok? Continua. Proletariado industrial, fabril tradicional, manual, estável, especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada do tipo taylorista e fordista. Esse proletariado vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais desreguladoras ou desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis por meio de empregos formais. Então, segundo o texto, a redução do proletariado fabril e industrial vem fazendo também com que haja uma redução da estabilidade das relações de trabalho, como era anteriormente. Hoje em dia se opta por trabalhos que são mais, digamos, desregulamentados, ou que não há uma ligação muito forte ali do trabalhador com o seu local de trabalho, no sentido mesmo dos direitos trabalhistas, ok? Vamos lá para a pergunta? Uma nova característica dos trabalhadores requerida pelas mudanças apresentadas no texto é... Vamos devagar! Quais são as mudanças que o texto apresenta? A retração, a diminuição da característica antiga do proletariado industrial de ser um proletariado onde havia um trabalho tradicional, estável, especializado, herdeiro da chamada indústria verticalizada, que era da época do taylorismo e fordismo. E cada vez mais o trabalho vem sendo desregulamentado, vem sendo fragilizado nesse sentido, né? Então é sobre isso que ele está tratando no texto. Vamos reler a pergunta para a gente entender bem? Uma nova característica dos trabalhadores requerida pelas mudanças apresentadas no texto é, letra A, formação em nível superior. Em algum momento a gente está destacando no texto a questão de qualificação ou de formação? Eu acho que não. A questão principal não é essa, mas é a questão da desregulamentação, da flexibilização do trabalho, tá? Então a letra A foge do tema da pergunta. Letra B, registro em organização sindical. Não se discutiu aqui questão sindical. Em nenhum momento se falou de sindicato ou de relação do trabalhador com a classe que representa a sua, né, com a entidade que representa a sua classe, o proletariado. Não faz sentido. A letra B também está fora do tema que a questão traz para nós. Experiência profissional comprovada. Também não é bem isso, né? A gente está falando mais de fragilidade, de flexibilização, de desregulamentação do trabalho. E geralmente, até hoje, as pessoas te exigem uma experiência profissional para te contratarem, né? Então, é um ponto dificultador, inclusive, para os jovens no mercado de trabalho. Porque muitas empresas te exigem uma experiência que, pela idade, você ainda não tem, né? Que você tem que ir adquirindo ao longo do tempo, fazendo estágio, etc., até você finalmente ter uma experiência na área. Então, a letra C também, para mim, não responde à pergunta. Flexibilidade no exercício da ocupação. Essa aqui faz mais sentido.
flexibilidade, desregulamentação e tal, a letra D me parece que vai ser a nossa opção correta. Obediência às normas de segurança laboral. Isso aqui tem que ter sempre, né? De segurança do trabalho, você tem que obedecer às normas até para a sua própria segurança e para as pessoas que trabalham com você na empresa, no escritório, seja lá onde for. Então a letra A é muito genérica, muito vaga. A letra D vai ser a opção que responde melhor a pergunta feita. E a gente mais uma vez acerta, letra D de dado, e aqui a gente encerra mais uma aula, um conjunto aí de questões, né, de capital e trabalho, dessa teoria, desse tema que é tão importante e tão cobrado no vestibular. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. A gente vai ficando por aqui e se vê numa próxima videoaula de Sociologia, combinado? Então é isso, tchau, tchau e até mais. Olá, gente, professor Marcos Domingos, professor de arte, e a gente vai continuar a nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Eu vou falar disso todas as aulas, porque alguém disse assim, sempre diz assim, professor, não cai arte não é UEMA. Pois é, não tem um conteúdo específico de arte, mas está lá espalhado em várias outras provas, em particular na área de linguagem e códigos e na área de humanas. Você tem, porque todos os anos tem essa referência. E aí depois que passa a prova, professor, tem uma questão, uma outra ali de arte, que se você não tiver a noção do que eu estou falando aqui, não vai adiantar nada você fazer algumas outras coisas sem essas referências. Pois é. Só que hoje a gente vai falar sobre romantismo, neoclassicismo e realismo. Na ordem, eu vou repetir, neoclassicismo, romantismo e realismo. Essas três escolas de arte, elas começam marcando o início do século XIX. Atenção, o século XIX é de extrema importância para a gente entender não só a história da arte, mas entender mudanças políticas e sociais na Europa e como isto respinga no Brasil. Por quê? Lembrem-se que no século XIX, Dom João VI sai da Europa e vem com a família real toda para cá, para o Brasil, e mais 5.000 pessoas da corte portuguesa. Isso fez uma diferença gigante, não só para a arte, mas fez uma diferença gigante para o efeito sociocultural, o efeito histórico, o efeito político, o efeito econômico do país inteiro. E nós temos referências e influências europeias desses três estilos aqui no Brasil e aqui em São Luís do Maranhão, onde nós estamos gravando a aula nesse exato momento. Então vamos fazer um parênteses para a gente entender essas três escolas de arte de uma vez só. Neoclassicismo, romantismo e realismo. O neoclassicismo, ele é técnico. O romantismo quebra as regras técnicas. O realismo, ele é uma consequência direta do efeito chamado Revolução Industrial. Pois é. Primeiro começa o neoclassicismo, o romantismo surge como um rebatedor e o realismo ele já vem consolidando uma série de mudanças, inclusive o surgimento de uma coisa que nós adoramos, chamado fotografia. A fotografia, já no final do século XIX, ela vai dar origem, em movimento, a um negócio chamado cinema, que vai ser consolidado no século XX. Ou seja, é tanta mudança junta que você não sei lança. E a coisa acontece da mesma maneira na arte. Eu sempre brinco que tem um estilo, depois do realismo, né, que ele vai surgir, que é o impressionismo, que é uma oposição à fotografia. Se o teu avô, o teu bisavô diz assim, ei menino, bate o retrato aí. Pois é, este retrato é o que a arte fazia antes, no neoclassicismo, no romantismo e ainda no realismo. Neoclassicismo, regras técnicas. Romantismo, quebra as regras. Neoclassicismo, ausência de emoção. Romantismo, emocional ao extremo. Peraí, eu acho que eu já ouvi isso antes. Não era no Renascimento, professor, que você tinha regras técnicas e no Barroco ele tinha essa quebra de regras? Então a gente pode dizer que o neoclassicismo é um novo clássico. Quem são os clássicos? Grecos e romanos. Onde eles foram refeitos? No Renascimento. Então eu posso afirmar categoricamente que o neoclassicismo ele é um ciclo. Grécia e Roma, Renascimento, neoclassicismo. O que o neoclassicismo tem de características está para o Renascimento, assim como o romantismo tem como características está para o Barroco. Os dois são antagonistas, opositores. Já o realismo chega, literalmente passa o trator em cima de tudo. Acaba com essa palhaçada de anjo, de santo, de beleza ideal. Acaba com essa coisa de emocional.
é prática, eu vou pintar aquilo que eu vejo. O que eu vejo? Gente que ficou rica demais na Revolução Industrial, gente que ficou miserável na Revolução Industrial. Eu tenho extremos. Eu não vou pintar quadros bonitos, eu vou pintar pessoas que trabalham. Eu não vou fazer palácios lindos, eu vou fazer um local prático. E outra, no realismo, eu ainda vou usar na arquitetura dois materiais que até então eram simplesmente decorativos: o ferro e o vidro. O ferro, ele é, por exemplo, um dos ícones da escultura realista, é uma torre de 300 metros de altura que quase ninguém conhece no mundo, chamado La Tour Eiffel. A Torre Eiffel, na verdade, ela é um monolito, uma escultura gigante para provar que o ferro podia crescer. O resultado disso, tanto na Europa e principalmente nas Américas, Estados Unidos em particular, os prédios começam a ganhar vários andares. Surge o que a gente chama de arranha-céus, ou seja, é uma referência bem clássica à Revolução Industrial e a esse conceito do realismo. Vamos para a prática? Neoclassicismo. Analise a tela de Marat assassinado, ou Marat, algumas pessoas chamam dessa maneira, pintada por Jacques-Louis David em 1793. É coerente afirmar que trata-se do estilo neoclássico. Professor, eu já vi esse quadro, não entendi. O que esse doido faz nessa banheira? Então vamos entender a história dele para você entender o conceito do neoclassicismo. Eu posso dizer que, assim como eu estou vendo aqui agora dentro do estúdio, sabe aqueles filtros que vocês fazem no Instagram? Pois é, o neoclassicismo é um filtro. Como assim? Eu vou parecer bonito na foto, passo um filtro que eu não preciso ser feio constantemente. Eu estou no momento neoclássico da minha vida. O que é o momento neoclássico da minha vida? Eu vou parecer bonito. Gente, o cara, ele se matou. Ele simplesmente tirou a vida, tem sangue para todo lado. Mas no quadro parece tão poético. Pois é, né? Enfeita bonitinho, não deixa a cabeça dele decepada, não deixa o braço cortado. Tem até uma mancha de sangue, mas está tão discreta. O que ele está fazendo? Esquecendo? Não, é suicídio. Ele deixou a carta dizendo os motivos. Ele estava preso, um preso político, não é uma situação agradável. Vamos maquiar, vamos botar um filtro, neoclássico. Eu vou representar o que a natureza fez, eu vou melhorar o que a natureza fez, certo? Então a gente pode dizer que, nesse caso, ele expressa na modelação da musculatura do corpo e representa um episódio político da época, aquilo que eu falei para vocês. Ele é um preso político, deixou uma documentação, deixou uma carta, né, bem chamativa, bem política, bem agressiva, para dizer: isto é o que vocês fizeram comigo. Né? Tem um tom de dramaticidade, mas não aparece na obra, tudo muito elegante, muito fino. Né? Eu sempre brinco que o neoclassicismo pode ser comparado àquela foto do aniversariante, né, que o pessoal faz milagre, taca filtro, mexe com tudinho para parecer bonito. Pronto, é isso. Ainda o neoclassicismo foi um movimento artístico surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX, metade ali. Este movimento teve como principal objetivo resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Bom, neoclassicismo, novo clássico. Quem fez os clássicos? Gregos e romanos. Lembram dos templos gregos, aqueles com as peças triangulares na frente, chamadas de frontão? As colunas gregas, degraus numa construção, a abóbada, aquela cobertura em forma de meia bola, junta tudinho, joga dentro do liquidificador essa situação, tira um prédio que no século XVI era um prédio renascentista e joga este prédio para o século XIX. É um prédio neoclássico. Peraí, eu já vi um prédio desse na minha cidade. Vocês já viram até prédios em filmes. Um exemplo de um prédio neoclássico, não na Europa, mas que tem essa influência, é a Casa Branca nos Estados Unidos. Todo alienígena que se preza. Se você faz uma invasão à Terra e você não destrói a Casa Branca, você nem foi à Terra. Né? Todo mundo quer destruir a Casa Branca, não sei nem porquê. Né? Brincadeiras à parte, é um prédio neoclássico. Né? Sobre isso a gente pode dizer o seguinte: é uma arte acadêmica. O que é uma arte acadêmica? Menino, preste atenção, eu vou te ensinar a pintar. Eu, Marcos Domício, e muitos professores de vocês, nós somos capazes de ensinar vocês a pintar e desenhar. Isso não é inspiração divina, isso é técnica. Existem técnicas para desenho, existem técnicas para pintura, existe técnica para tudo. Talento é outra história. Ah, meu irmão, só Jesus descendo novamente para te dar talento. Talento, eu sempre digo que é esforço. Eu já vi muita gente trabalhar, inclusive do zero para alguma coisa, né, saindo através de técnica. Então, você frequenta uma academia, vai te ensinar a utilizar lápis, caneta, tudo. Agora, o teu processo criativo é outra coisa, completamente diferente.
Você pode aprender a cantar, dançar, fazer teatro, fazer um desenho, uma pintura, tudo com técnica. Aonde é que você entra com o processo criativo é o diferencial numa obra de arte. É isso que muda o parâmetro. Romantismo. E, professor, eu já vi esse quadro na minha vida, né? A gente participou de um espetáculo recente, onde alunos meus e alunos de outros colegas meus montaram várias vezes a liberdade guiando o povo. Vamos destrinchar a obra para a gente entender o que é o romantismo. Primeiro, vocês estão vendo que a obra está meio borrada, manchada, né? No neoclassicismo não pode ter mancha, porque a técnica, a regra é clara, não pode. Ou é certinho, perfeito, tecnicamente, visualmente correto. No romantismo, não. Eu vou pegar o pincel e lá, bem aquele estereótipo do artista. Bom, nada no quadro é real. Tudo é idealizado de maneira exagerada, de maneira dramática, de maneira... Você pode dizer que você acordou meio romântico hoje, mas não tem a ver com o romantismo na literatura brasileira. Tem mais a ver com esse exagero. Tanto é que quando você fala, por exemplo, de romantismo na literatura mundial, de romantismo no teatro, você fala de antagonismos. Exemplo, o Corcunda de Notre Dame, que o nome da obra nem é essa, chama Notre Dame de Paris, onde se o Corcunda não morrer, você não tem como chorar. Vocês adoram essa pegada romantizada em filmes. Alguém tem que morrer, alguém tem que sofrer, ou você ama ou você odeia. Algumas redes sociais já te perguntam, como é que você acordou hoje, Deus? Minha intérprete está me olhando aqui rindo. Eu acordei romântica, não estou bem hoje. Isso é romântico. O romântico é aquele que ele exagera nas cargas emocionais. E o que tem a ver isso com a obra? Vamos lá? Eu tenho uma mulher que segura a bandeira da França. A bandeira da França já tem 3 cores, que são o lema da Revolução Francesa. Não me pergunte a ordem. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ah, pois é, por isso que são 3. Né? Por que tem uma mulher e não um homem segurando a bandeira da França? Qual era a figura que ainda hoje, no século XX, 2022, ainda é oprimida socialmente? Ela é mulher? Ela é preta? Ela é de uma outra orientação de sexual? Quer dizer, bote aí as mulheres numa situação que pra gente que é homem é muito cômoda. Né? Se você não está no corpo do oprimido, você não vai assistir nunca. Né? E por que ela está com o seio de fora, professor? Né? Se hoje uma mulher ficar com o seio de fora no local público, vai ser um ato de atentado ao pudor, mesmo que seja para amamentar seu filho. Né? Eu estou colocando o seio como um ponto de vida, de amamentação, mas tem muita gente que vê de maneira completamente deformada. O problema não está naquela mulher, o problema está em quem vê. Agora fica mais fácil entender por que a figura da feminina é a liberdade. A liberdade. Coincidentemente, não. A mesma estrutura foi utilizada para uma estátua que foi presenteada de Paris. Essa estátua tem um quê de realismo, né, até Nova York. A estátua tem mais ou menos 90 metros de altura, até da base até chama Estátua da Liberdade. Só que ao invés de segurar a bandeira da França, ela segura uma tocha que ilumina. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, cada figura, cada elemento numa obra romântica tem uma outra significação. Correto. Por que tem uma criança segurando 2 armas? Né? Ela é de um bairro marginalizado, ou essa criança é marginalizada? Primeiro que ela nem é uma criança, ela representa a perda da inocência que o povo tem e tem que se armar para poder, nesse caso, utilizar a força para se defender. Você tem 2 parâmetros bem distintos, né? O oprimido e o opressor. Então, o oprimido, ele acaba roubando as roupas dos ricos e da guarda, e ele se veste de rico e veste de guarda para ir atrás da sua própria liberdade. Algumas dessas pessoas clamam pela liberdade, se arrastam pedindo a liberdade e outros morrem por ela. Mudou completamente aquilo que eu imaginava. Lá no fundo, a Bastilha já está caindo com uma nuvem de poeira, pólvora, entre outras coisas. Então a gente pode dizer que essa obra de Delacroix, de 1830, tem como característica e item importante tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Eu vou falar em postura política sem literalmente deixar claro o que eu penso. Eu vou falar sobre metáforas. Se eu for criticado, eu vou dizer, né? Até por uma questão de autossegurança. Você está vendo o que você quer ver, mas eu coloquei o meu pensamento, a minha postura política, né? A questão de eu ter consciência e coerência sobre o que está acontecendo. Eu sempre vou ser oprimido, porque senão eu não estava na base. No momento que eu estiver lá em cima, que
se ainda não chegou aos 50, a gente tem que estar lutando para isso, né? Mas se você não entende essa noção de opressor e oprimido, fica complicado. O romantismo manifestou-se na pintura no início do século XIX, por vários quadrantes. Na Espanha, o principal expoente é Francisco de Goya, né? Na França, Delacroix, que eu mostrei para vocês. E na Inglaterra, o interesse pelos fenômenos da natureza em relação à urbanização e à Revolução Industrial, falei no início da aula, é visto como um traço romântico de naturalistas como Joseph William Turner, né? E John Constable. William Turner, eu já vi esse nome num filme, pois é, do Piratas do Caribe. É um mesmo, acho que usaram o nome do pintor para utilizar o personagem, mas os dois são românticos de paisagem, já explicar para vocês. Enquanto isso, o romantismo na Alemanha produz obras de apelo místico na forma de paisagem do David Friedrich. Considerando esses autores e obras, o que é romantismo de paisagem? É quando você pega teu celular e vai lá para a litorânea, que é a nossa praia aqui em São Luís, um cartão postal, e fica olhando o pôr do sol e tira fotos do pôr do sol. É quando você para em algum lugar e olha que a gente tem um dos melhores do mundo, que a gente está no meio do mundo aqui em São Luís. E tem dia que o nosso poente ou nascente é um espetáculo à parte, é uma paleta de cores entre vermelho, laranja e amarelo. A gente tem que agradecer literalmente a Deus por causa do espetáculo que tem. As paisagens naturais da ilha são maravilosas. E aí alguns de vocês pegam e fotografam. Desde que seja, pode ser também no interior do estado, a gente tem o que não falta é a opção aqui. Então na hora que você consegue perceber uma visão tanto artística quanto poética da beleza que a gente tem ao redor, isso é romantismo. Só que é um viés dessa situação. Então a gente pode dizer que as artes visuais do romantismo basearam seu conteúdo político na antiguidade clássica, satirizando falsos ideais de liberdade da Revolução Francesa. Ou seja, ele é um mecanismo político. Por quê? Porque ele trabalha com metáforas. O quadro que você vê, a obra que você vê, não é exatamente aquilo que você vê. Ela vai criticando sem deixar claro, a não ser que você queira fazer a leitura de obras. Leitura de obras, isso é extremamente importante não só para a nossa prova, mas para a prova de todos os vestibulares, porque eu olho a imagem, eu não consigo interpretar o que eu vejo. Tem aulas na plataforma Gonçalves Dias, no canal no YouTube, como fazer leitura de imagens. Corram lá e pesquisem mais sobre isso, vale muito a pena. Realismo, né? O que é o realismo? Os Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet, é uma obra do realismo e pode perfeitamente ser traduzida em quais características específicas do realismo. Eu vou primeiro na questão para a gente voltar e falar sobre ele, porque o realismo ele está muito mais perto, e o romântico, aliás, os três, eles estão muito mais perto da nossa realidade hoje do que você imagina. Crítica à sociedade e à falsidade dos seus valores, Estado, igreja, casamento e família. Eu vou voltar para vocês entenderem. Meninos, eu vou colocar meninas, todo mundo, quem estiver assistindo, adultos, vou colocar um desafio para vocês. Rode a sua cidade, seja aqui onde nós estamos gravando, em São Luís do Maranhão, em outras cidades, e faça um ensaio fotográfico realista sobre a sua cidade. Espera, deixa eu pensar. O que eu vou mostrar, levando em consideração que eu vou trabalhar esta hipocrisia e essa falsidade de valores e instituições públicas. Bom, eu fui à cidade de São Paulo recentemente e eu fiquei em estado de choque com o realismo da cidade. A cidade é maravilhosa, São Paulo é um sonho de consumo para você conhecer. Agora, a quantidade de pessoas morando nas ruas em situação de miserabilidade é uma coisa absurda. E todas as pessoas, inclusive pessoas que são moradores da cidade há muito tempo, disseram que nesse momento, socialmente falando, a cidade está um caos em função deste aspecto extremamente realista. Eu tenho problemas sociais na cidade, eu tenho gente que passa fome, eu tenho famílias que são miseráveis nas ruas da cidade, eu tenho pessoas de áreas tipo uma Cracolândia na sua cidade. Professor, será que a cidade mascara isso? Existem projetos sociais, eu estou falando de 2022, e no século XIX, quando a Revolução Industrial gerou duas classes sociais bem distintas. O artesão, que vivia do seu trabalho, virou miserável. Já a pessoa que era dona da fábrica ficou milionário, bem mais do que já existia. Quem é miserável vai ter que trabalhar 3, 4, 5 vezes para poder ter o mínimo de comida na mesa. Será que nós estamos no país, nesse exato momento, passando fome? Será que o realismo social, ele não discute essa situação? Pois é. Ainda sobre realismo.
A segunda revolução industrial proporcionou um ambiente oportuno para o surgimento do realismo, pois houve uma tendência para romper-se com o passado. O realismo, de 1850 a 1900, está profundamente ligado ao ambiente social do final do século XIX. Isso cria enormes diferenças sociais. Dessa forma, a gente pode dizer que a arquitetura sobre a arquitetura realista, prédios, tem um negócio chamado vilas industriais ou cidades operárias. O que é cidades operárias ou vilas industriais? Locais pequenos para morar muita gente que sai barato, que você paga a vida inteira pagando. Utilização de elementos clássicos greco-romanos? Não, eu não vou utilizar isso. Eu vou utilizar praticidade, paredes mais finas, lugares mais baixos, lugares pequenos, apartamentos pequenos. Isso é consequência, literalmente, da Revolução Industrial. Isso é consequência dessa nova tendência social, essa consequência de eu passar menos tempo em casa e mais tempo trabalhando. Porque isso vem desde o século XIX, com o primeiro advento da Revolução Industrial. Então pense sobre isso quando a gente for estudar neoclassicismo, romantismo e realismo. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço. Fui. Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E hoje a gente vai continuar nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Para quem não assistiu às outras aulas, eu vou falar nesta e vou falar em todas elas. Professor, não cai arte na UEMA. Não tem um conteúdo específico sobre arte para o programa da UEMA. Entretanto, a gente está espalhado nas provas de linguagens e códigos, na prova de humanas, tem, principalmente no quesito leitura de imagens, que isso é arte, gente, não tem para onde. Como assim? Se você olha a imagem, você não consegue ler. Se você olha o texto, você não consegue ler, isso é linguagem e códigos. Então, repensem sobre isso. Então, vale muito a pena, vale. E hoje a gente vai falar sobre impressionismo e pós-impressionismo. Pois é. Para que a gente consiga entender, esse conteúdo ele está separado em aulas pontuais lá na plataforma da gente, no canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Corre lá que tem ele mais detalhado, inclusive material escrito sobre isso, além da apostila que a gente está passando. Agora, para nortear o que é o impressionismo e o que é o pós-impressionismo, exatamente porque ele é tão importante, é necessário que a gente continue a aula passada de revisão sobre século XIX. Então vamos lá. Século XIX, escolas que são importantes de arte nesse período. Neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo e pós-impressionismo. Ou seja, a gente sai do início do século XIX até o final do século XIX com várias passagens, vários estilos que necessariamente vão surgindo por causa de uma mudança que acontece muito grande no século XIX. Lembrem-se, lá na Europa, no século XIX, aconteceu uma coisa chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela afeta diretamente o impressionismo? Com certeza. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu peço para alguém fazer uma fotografia para mim, Isabelle, faz uma gentileza para mim, tira uma foto de lá para cá, ela está me olhando, pode fazer, né? Ela está me olhando, eu vou registrar esse momento. O meu avô, o bisavô de vocês, o pai de vocês, vai dizer assim, ei menino, bate o retrato aí, bora menina, bate o retrato aí. Esse bater retrato, na verdade, é retratar e a pessoa que está sendo representada. A fotografia surge no meio do século XIX. Só que a fotografia não era um mecanismo comum e só as pessoas mais ricas tinham dinheiro para pagar as fotos. Uma coisa, eu até brinquei sobre isso numa aula minha recente. Fazer uma fotografia no século XIX. Fique quieto. Vou continuar. Ninguém tinha essa coisa de mudar de posição, por quê? Porque a fotografia demorava até 3, 4 minutos para prontar toda, queimar a pólvora e fazer aquele puff. Vocês já viram esse filme? Então a pessoa ficava muito tempo parada e se mexesse, ainda tinham regras sociais. Não se podia rir demais porque era grosseiro, né? Não se podia mexer, senão perdia o foco. Quer dizer, tem uma série... Se hoje é complicado, 2022, imagine isso no século XIX. Quem pagava fotografia? Só que era muito rico. Espera aí. Quem pagava fotografia era muito rico. E quem pagava os pintores para pintarem seus quadros para serem retratados na época? Quem era muito rico? Então eu entendi. Quem pagava deixou de pagar os pintores para pagar os fotógrafos.
Por causa disso é que surge o impressionismo e pós-impressionismo, porque os pintores tiveram que fazer um outro sistema, um outro processo para encantar essas pessoas que deixaram de fazer seus quadros, eu estou colocando só uma referência, e passaram a fazer outras coisas. O que é o impressionismo? É um movimento pautado numa coisa que era muito nítida, forte e comum naquela época: ciência. No final do século XIX, a ciência começa a ser formatada. No final do século XIX, a medicina começa a ter regras. No final do século XIX, as inovações científicas, entre elas a luz elétrica, passa a ser uma constante. Ou seja, todas as inovações científicas acabam acarretando esse tipo de situação. O professor já viu esse quadro é lindo, né? Monet. Se você olhar de longe, ele é uma figura perfeita. Olhe de perto, faz um zoom, ele é todo borrado. Ou seja, ele é uma ilusão visual que parte do princípio de que o olho, ele agrega a imagem, e quanto mais longe você estiver, mais perfeito ele fica. Quanto mais perto ele estiver, mais borrado ele fica. Para quem não tem noção, quando você olha, por exemplo, um telão em alta definição, uma foto em alta definição, quando você amplia essa imagem, que você vê tudo borrado, ou então quando você amplia a imagem e está tudo certo, é o mesmo princípio utilizado no século XIX, só que com tinta. Pois é, gente, o impressionismo é um movimento artístico que é muito bonito, mas é um movimento científico. O cara pegava o pincel, ponto, ponto, mancha, mancha, mancha. Alguns alunos meus têm trauma porque eu adoro passar trabalho de pontilhismo. Bora, menino, bora pontilhar isso aqui. Coloca de longe, está lindo, coloca de perto, está tudo borrado. É o conceito do impressionismo. Existem outros conceitos interessantes também, que é o efeito das cores complementares, né? Sai vestido na cidade operária com uma calça rosa e uma camisa verde, cores complementares. Via satélite vocês vão te achar. Por quê? Porque são cores opostas para criar a ideia de luminosidade, brilho. Não tem uma sombra sequer no impressionismo que seja escura, como acontece no neoclassicismo, como acontece no romantismo, como acontece no realismo, ou até mesmo nas escolas anteriores, Renascimento, Barroco, Rococó. Tudo vai em função do efeito da luz. Não posso fazer isso agora, mas se eu pedisse para desligarem, para que fossem desligados os refletores, a minha imagem ia ser completamente diferente. Facilitar a vida. Assistam um jogo de futebol, o mesmo jogo de futebol, em emissoras diferentes. Uma, o campo tem uma cor, na outra, o campo tem outra cor. É o que a gente chama de filtro. Esse filtro é luz. A luz altera a cor dos objetos, né? Isso acontece, por exemplo, com alguns de vocês que fazem maquiagem, né? Vai fazer maquiagem numa luz amarela, tu vai sair, na melhor das hipóteses, parecido com patati e patatá. Vai dirigir em ruas onde a luz é amarela e não branca. A luz altera a cor da placa, uma placa pode ficar invisível. Ou seja, a quantidade de luz altera a percepção que você tem das coisas. E essa percepção vai desde de um alimento até uma tela. Então, vamos partir para a prática para a gente chegar no pós-impressionismo. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se no novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram em um estilo denominado de impressionismo. Isso é um apelido, inclusive pejorativo. Observadores atentos à natureza, esses artistas passaram a apelido como assim? Vamos lá. Usar pinceladas rápidas, cores puras, dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na palheta. Professor, não entendi nada. Quem lembra, não vou falar do roxo, porque isso já até virou meme na internet. Se eu pegar tinta amarela e misturar tinta azul, as duas ficam verdes. No impressionismo eu não misturo, eu jogo manchas amarelas, manchas azuis. Quando eu distancio da obra, o meu olho vai fundir as cores. Pois é, isso acontece. As manchas vão ficar esverdeadas, porque meu cérebro vai condensar. Só que se eu olhar de perto é tudo um borrão. É uma técnica, literalmente, à base de ciência pura, né? Essas misturas são feitas no olho e não na tela. Quando eu falo, por exemplo, que esse novo estilo de impressionismo é um apelido, eu estou colocando a seguinte obra. Há uma obra do Monet, que é considerado o pai do impressionismo, chamado Impressões ao Sol Nascente. Quando a obra foi para a exposição, os críticos acabaram com a obra. Disseram que eles não sabiam pintar, que isso era modismo, era inovação. Eles levaram 10 anos ralando para conseguir vender os quadros. Mas também quando venderam, ficaram ricos pra caramba. E aí o que é interessante você perceber é que o nome do quadro, Impressões ao Sol Nascente, virou uma crítica no jornal na época, dos críticos bem pesada, e eles gostaram do nome
né, e autodenominaram-se os impressionistas. Pronto, só isso. Item, questão 2. O cavalo anda na ponta dos cascos. Nenhum animal se parece tanto com uma estrela de corpo de balé quanto um puro sangue em perfeito equilíbrio que a mão de quem o monta parece manter suspenso. Degas pintou e procurou concentrar todos os aspectos e funções do cavalo de corrida: treinamento, velocidade, apostas, fraudes, beleza e elegância suprema. Ele foi um dos primeiros a estudar as verdadeiras figuras do nobre animal em movimento, por meio dos instantâneos e do grande Muybridge. De resto, amava e apreciava a fotografia em uma época em que os artistas as desdenhavam ou não ousavam confessar que a utilizavam. Vamos lá. A pessoa não entende nada. Passar para que vocês entendam. Tente tirar a foto de alguém correndo. Tente tirar uma fotografia, né, de alguém nadando. Tente tirar uma fotografia de um pessoal jogando futebol, basquete. Se você não tiver a abertura, a velocidade correta da câmera, do teu celular vai sair um borrão. Imagine Degas, que tinha uma visão fotográfica da vida. Ele desenhava cavalos como se estivessem em movimento. E a praia dele era cavalos por paixão, mas não era única, né? Quem já viu as bailarinas de Degas, que são os quadros que são mais expressivos dele, uma bailarina ou qualquer dançarino, bailarina em movimento, ele não para ser fotografado, ele não para ser desenhado. Então ele estudava o movimento e conseguia representar um movimento de maneira perfeita. E é um dos poucos artistas que trabalhava em ambientes fechados, porque os outros impressionistas iam para o sol, para a luz, para observar como é que a luz afetava isso. Isso não é arte somente, isso é ciência, isso é física, aquela parte da física que você estuda, chamada ótica. Impressionismo, sequência de um galope de um cavalo de corrida, fotos tiradas por Muybridge, eu não sei se a pronúncia está certa, me desculpe, publicado pela primeira vez em 1887 na Filadélfia. Então ele fotografou para imaginar que o cavalo, em algum momento, ele fica fora do chão. Essa mesma sequência de imagens, quando você passa as imagens em alta velocidade, criou uma coisa que a gente conhece e gosta muito: fotografia ou imagem em movimento. Chama-se cinema, que é chamada a sétima arte. Por causa disso que os filmes do Chaplin, por exemplo, parecem estacados, parecem um stop motion. O que é stop motion, professor? Sabe aquele filme de massinha que os bonecos movem sozinhos? Colocou o boneco, tirou uma foto. Mexeu um dedinho dele, tirou outra foto. São milhares de fotos para você fazer um filme stop motion. Aquilo dá um trabalho, os meus alunos amam fazer aquilo. É mentira. E aquilo dá um trabalho. Vai colocando em sequência, você tem o filme. Pois é. Tudo isso conjunto e o impressionista, os pintores tentando sobreviver com seus quadros. Sobre a alternativa correta. A alternativa 2 e 4 são corretas. Nós temos... Cadê a alternativa 2 e 4? Ah, tá. Não veio. O que eu posso dizer? Faltou a alternativa 2 e 4, mas eu estava falando sobre as características do impressionismo. Mas a gente compensa isso. Sobre o impressionismo ainda, né? É correto afirmar que, com o advento da fotografia, novamente, o impressionismo teve que se reinventar e reinventar os modelos da época, com os maiores mestres, Monet, Manet, Renoir, Degas, Sillé, entre outros. Esses artistas, eles foram os pais, literalmente, mas sofreram o pão que o diabo amassou para poder vender quadros. Monet, por exemplo, mandou uma leva de quadros da Europa para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, os quadros foram apreciados. Quando voltou, ele já voltou vendendo lá por cima, literalmente, da carne seca. Ou seja, isso teve uma mudança muito grande e significativa quando a gente fala, por exemplo, do que aconteceu no final do século XX. Já ouviram falar de um cara chamado Vincent van Gogh? Ele ainda tentou ser impressionista, mas não deu. E aí a gente entra no segundo campo, que é o pós-impressionismo. O que é o pós-impressionismo? Parece ridículo, vai parecer ridículo eu vou falar. Né? Pós é aquilo que vem depois. Né? Que coisa maravilhosa. O que veio depois do impressionismo são pintores que nem se denominavam impressionistas, são pintores que nem se denominavam qualquer coisa que fosse, e alguém no século XX disse assim: esse grupinho bem aqui, eles não são impressionistas, eles não são modernistas. O que a gente faz? Chama de pós-impressionista, só para poder localizar. Entre eles, pintores como Cézanne, Van Gogh, Lautrec e Gauguin. Esse quarteto fantástico não são os únicos. Eles são tão importantes para o que vai acontecer no século XX que a obra colorida de Gauguin vai dar origem a um estilo chamado de fauvismo. A obra geométrica de Cézanne vai dar origem a um estilo chamado de cubismo. E
a loucura da vida de Van Gogh, toda a estrutura vai servir de inspiração de base para o século XX, de uma das vanguardas, chamada de expressionistas. Espera aí, expressionismo, impressionismo. Tem uma coisa a ver com a outra? Dá para eu confundir? Com certeza. Facilitando a vida. Impressionismo, ciência, técnica, beleza, mas no século XIX. Expressionismo, depressão, angústia, estou falando de hoje. Depressão, angústia, tristeza, martírio, dores, século XX. Por quê? Porque casa exatamente com tudo que aconteceu no século XX, prévio da Primeira Guerra Mundial, pobreza extrema, consequências da Revolução Industrial, entre outras coisas. Já o impressionismo, ele trabalha com uma necessidade de novas conquistas científicas e tentar encaixar isso com, literalmente, algo que era considerado bonito. Notem que também ainda você tem a Art Nouveau, que vai surgir no início do século XX, a Art Deco, que é um exemplo, uma tendência de você juntar arte com indústria, entre outras coisas, a escola Bauhaus, que também surge no século XX, já como consequência do impressionismo, quer dizer, é uma leva de coisas que vai mudando os valores, inclusive sociais. Então a arte não está só longe e distante. E, principalmente, a forma como você vê as coisas. Professor, esse quadro é bonito, meio colorido demais, mas está meio torto. Não se podia fazer isso no século XIX. Já no século XIX, finalzinho, um pintor resolve quebrar com todos os paradigmas. O nome desse cara, Paul Gauguin. A árvore de copa verde eu vou pintar com vermelha. O céu é azul, eu vou pintar ele lilás. O tronco da árvore é marrom, eu vou pintar laranja. Eu vou quebrar com todas as regras porque eu quero chocar em função das cores. Quanto mais colorido, melhor. Há metalinguagem no quadro Van Gogh pintando girassóis de Paul Gauguin, pois nela podemos observar o artista retratado no momento da criação. Bom, enquanto todas as escolas de arte do século XIX tratam com regras, neoclassicismo, romantismo, realismo, enquanto o impressionismo ainda tem regras, o pós-impressionismo, ou melhor, os artistas transpiram inspiração. Então, tá, esse grupo de artistas que eu citei, inclusive o Van Gogh, que é mais conhecido de vocês, ele literalmente traz o que ele sente e coloca na obra. Para quem não lembra a história de Van Gogh, é aquele que cortou a orelha e que ele foi diagnosticado, só para você ter uma noção, com mais ou menos 150 doenças diferentes, numa época que a medicina não era exata. E aí o pessoal dava chazinho para poder acalmar sem ter noção de remédio. Ele matou-se, ninguém sabe exatamente se isso foi fato ou não. Existem filmes e teorias sobre isso. O que se sabe é que provavelmente ele sofria depressão, tinha algum nível de esquizofrenia e talvez muito mais coisas do que a gente não imaginava. O doido, lá vai o doido, lá vem o doido. Né? E ele viveu diretamente em trabalho com Paul Gauguin. E numa briga dos dois, né, eu até comentei com um grupo de alunos meus, o Gauguin estava dividindo o quarto em Arles com Van Gogh, e aí quando ele acorda, o Van Gogh está olhando direto para ele na cama, de noite, de madrugada, com uma navalha na mão. A pessoa saiu, não tem para onde, ele saiu correndo, chamou a polícia. Quando ele voltou, puf, ele estava com a orelha ensanguentada, não me perguntem o motivo disso, só se sabe que ele cortou a orelha. E para onde foi? Só hipótese. Uma coisa é certa. O Van Gogh tem uma das produções mais absurdamente fantásticas, em mais ou menos o tempo que ele passou, inclusive internado, ele mesmo pediu para ser internado no hospício, e o hospício naquela época não tinha um tratamento coerente, então você já viu aquela ladeira abaixo. O que acontece? Quando ele morre, o irmão dele também se mata, e as obras dele foram catapultadas para valores estratosféricos, quando descobriram que existia uma genialidade na loucura. Isso é Van Gogh. Então a gente pode dizer o seguinte: pode definir metalinguagem como a linguagem que comenta a própria linguagem, ou seja, fenômeno presente tanto na literatura quanto nas artes em geral. O quadro Van Gogh pintando girassóis, que era uma visão do equilíbrio do Gauguin, né, sobre o Van Gogh, é um exemplo de metalinguagem. Conta aos relatos do Van Gogh que ele só se sentia à vontade quando ele pintava, mas ele não tinha capacidade de relacionar-se com outras pessoas. Talvez um tipo de autismo, são hipóteses. Né? Talvez um tipo de dificuldade social. Você está falando de uma coisa que nem no século XX direito a gente entende. Hoje é que você ainda leva em consideração, porque existem vários estudos sobre isso, mais de 200 anos depois. Então a gente pode dizer que mostra o pintor no momento da criação. Professor, será que hoje a gente não tem uma referência sobre isso? Meninos, num período de pandemia que ainda estamos nesse processo de saída, não estamos ilesos dessa situação, onde a arte, literalmente, música, dança,
produção audiovisual, inclui séries, cinema, entre outras coisas, salvou vocês, salvou todos nós, né? Acaba que você consegue expressar o que você sente escrevendo uma poesia, expressar o que você sente desenhando. A quantidade de alunos que eu tenho que desenham em sala de aula, sim, passam por um processo de imersão naquele desenho, e aquele desenho é literalmente o estado emocional dele, ou aquela pintura reflete o que ele sente, ou aquele texto, aquela música. Quando algum de vocês ouve música, ela diz exatamente o teu estado emocional. Ah, professor, eu só ouço música legal. É, legal, o teu conceito é bem relativo, né? Alguns de vocês dançam com a vassoura varrendo casa ouvindo música. Mas tem dia que tu tá na bad que a música diz assim, vai nojento, vai para lá e fica lá no buraco, né? O pessoal tá rindo aqui, mas é um fato. Sobre o impressionismo, que foi um movimento surgido na França no século XIX. A gente pode dizer que o uso de pigmentos e a pintura ao ar livre são as características mais marcantes do impressionismo. Gente, os impressionistas, os pós-impressionistas, tentaram a fase impressionista, mas era muita regra, tinha regra. E essa regra não batia com, eu não estou legal, eu não estou bem, eu não vou seguir regras se a minha cabeça está fazendo um zoom. Isso são vocês hoje em dia. Então eu podia dizer que hoje eu acordei ou impressionista, hoje eu acordei pós-impressionista. O impressionista ele tem regras, mas ele já vai quebrando com esses paradigmas. No pós-impressionismo, eu vou expressar tudo que eu sinto e colocar na obra. A figura mais importante, com certeza, mais conhecida, perdão, é Van Gogh. Vamos só finalizar essa daqui, né? A obra A Banheira de Edgar Degas é uma obra impressionista que trabalha em função de preocupação com a luminosidade e a incidência nas formas e o valor atribuído à beleza da própria arte. Beleza, isso é uma regra do impressionismo. Já no expressionismo, no século XX, é o horror. Então, os dois são opostos. Professor Marcos Dominici, professor de arte, um abraço aqui, fui. Hello everybody, I'm Teacher Michele. Welcome to our class. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Michele. Sejam bem-vindos ao curso preparatório Paz UEMA e Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de leitura. Você já sabe que a prova de inglês, ela tem foco na leitura e na compreensão textual. E uma coisa que é importante a gente observar é que você, para responder as questões, para partir para a resolução e análise, você não vai ter que fazer tradução. É sempre importante você usar essas estratégias como forma de tirar aquilo que é essencial e que é importante para você responder à questão que está sendo cobrada. Então, nós vamos trabalhar nas nossas aulas de hoje e as próximas uma série de estratégias, dicas, pistas que você pode utilizar para fazer essa leitura de um texto que não é na nossa língua. É lógico que você conhecer o significado das palavras é essencial. Então, lógico que a tradução faz parte desse processo cognitivo, desse processo de pensamento, de você olhar uma coisa que está escrita em inglês e ver o que aquilo significa em português. Mas você não vai precisar traduzir palavra por palavra para interpretar, bom? Então, olha só, para a gente começar, hoje nós vamos falar de skimming and scanning. São duas nomenclaturas que a gente usa em inglês mesmo, tá? A gente não tem uma tradução para elas. Isso faz parte do que nós chamamos de inglês instrumental ou inglês técnico, que é aquele inglês que você usa com um fim específico. Então, quando a gente fala de skimming e scanning, nós estamos falando de habilidades ou de estratégias que fazem parte daquele conjunto de técnicas de leitura, tá? Em resumo, o skimming e o scanning são estratégias de leitura rápida. Ou seja, é aquele processo que você pega o texto e vai fazer uma leitura específica. Não aquela leitura palavra por palavra, como você faz, por exemplo, num texto em língua portuguesa. Bom? Então vamos lá. Para diferenciar um do outro, skimming é aquela leitura geral do texto. Você analisa ele como um todo. Enquanto que o scanning é aquela leitura específica, é uma leitura mais direcionada para uma coisa em particular. Tá? Quando que a gente usa o skimming? Quando você quer saber qual é o gênero desse texto, sobre o que esse texto fala. Então, por exemplo, você vai fazer sua prova, pegou o caderno, abriu ele, tá lá a questão de inglês.
olhou para a questão e você já sabe, olha, isso daqui é uma receita, isso daqui é uma notícia, isso aqui é uma bula de remédio. Então, pelo elemento visual, pelo formato do texto, você já sabe o gênero. Qual é o assunto? Como é que você identifica o assunto? Pelo título, por um possível subtítulo ou a legenda, a fonte de onde aquele texto veio, os elementos tipográficos. Então, por exemplo, tem alguma imagem, tem alguma pista, tem algum símbolo que te dá uma indicação desse assunto e as palavras-chave. Aquelas palavras que são destacadas, as palavras que aparecem com mais frequência, que se repetem no texto. Isso vai te ajudar a identificar o assunto. Já o scanning, que é a leitura em particular, é para você localizar aquelas informações específicas, como, por exemplo, quem, quando, onde, por quê, o quê. Então, são informações que são direcionadas. Então, por exemplo, se você está perguntando sobre, se o texto está perguntando quando aconteceu tal coisa, onde aconteceu, quem era responsável, então essas são as informações direcionadas, a leitura específica sobre algo. Você procura uma informação em particular. Como que a gente localiza isso? Pelos grupos nominais, pela procura dessas palavras-chave. Então, são formas de você desempenhar essa leitura. Nós vamos demonstrar essas estratégias agora na prática com as questões, tá bom? Relembrando, skimming geral, scanning específico. Esse texto é um texto que caiu na UEMA, 2019-2020, falando sobre Scarlet Ibis. Vamos ver o que é Scarlet Ibis. Nesse ano aqui, a UEMA ainda fazia questões com enunciado em português. Nas provas mais recentes, ela voltou com os enunciados e alternativas em inglês. Eu estou falando isso em todas as aulas, porque quando a gente for analisar as questões, vocês vão ver a diferença nesse padrão. Então, o enunciado inicial, né, ele coloca pra gente: o texto Scarlet Ibis descreve uma ave muito comum na América do Sul e em parte do Caribe. No Maranhão, essa ave é conhecida como guará. Então, eu sei que o texto, que tem como título Scarlet Ibis, está falando do guará. Essa ave vermelha, scarlet em inglês, pode ser o nome próprio, mas também está falando da cor vermelha. Tá? O que a questão quer saber? A questão é, em quais países encontra-se a maior concentração de guarás, né? Em qual desses países que são apresentados nas alternativas, nós temos uma maior quantidade dessa ave. Tá? Então, pela resposta ou pelo tipo de pergunta, eu já sei que eu tenho que ir lá para o texto achar quais são os dois países, porque as alternativas têm só dois, que destacam essa maior concentração. Então, voltamos para o texto. Primeiro parágrafo do texto não tem referência nenhuma de países. Então, você não precisa ler isso daqui. Olha, analisando as palavras, faz a leitura geral. Não tem país. Vamos para o segundo. No segundo eu já vi, ó, Argentina, Colômbia, então já começam a aparecer os países. É aqui que eu vou focar a minha leitura. Aqui é o scanning, tá? Em cima eu usei o skimming para ver que não tem os países, não tem essa indicação. Então, vamos para o segundo parágrafo, que é onde nos importa. The Scarlet Ibis is a resident of South America and some Caribbean island. O guará, ou o Ibis escarlate, é um residente da América do Sul e algumas ilhas no Caribe. Você conseguiria ler isso aqui facilmente, porque são palavras parecidas com o português, bom? Além de você ter o seu conhecimento. Elas podem ser encontradas em... Aí vem uma lista de países, ó. Argentina, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Brasil e Trinidade e Tobago. Muitos países para aquela questão que só tinha duas alternativas. Olha as opções que eu tenho, tá? Então, eu continuo. They are most prolific, quer dizer, eles são mais proliferados, é onde eles se encontram com maior quantidade, in regions and area, numa região na área oeste da Venezuela e na área leste da Colômbia. Então, olha a leitura específica aqui, ó. Dois países, Venezuela e Colômbia. Resposta correta, Venezuela e Colômbia. Pelo tipo de questão, eu fui para o texto,
para localizar a resposta, bom? Outra questão aqui é do Enem, tá bom? Questão de interpretação um pouco mais global. Tendo como público-alvo crianças órfãs e em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental GO tem atuado no Zimbábue para. Então, nesse enunciado, eu já sei que GO é uma ONG, essa ONG trabalha com esse público, ela tem como foco ajudar as ONGs, tem como premissa auxiliar alguma coisa, algum público, algum país, considerando a sua atuação no Zimbábue, que é um país da África. Então, eu vou procurar qual é o foco, né? Ela trabalha com esse público, mas fazendo o quê? Então, é isso que eu tenho que localizar no texto. Como ele falou da ONG, eu vou voltar no texto e procurar onde é que está falando sobre a ONG. Olhando geral no texto, eu já sei que é sobre uma organização que trabalha com esse público, que é um público infantil, crianças órfãs em um país da África. Tá? Isso foi o skimming, tá? Agora vamos para o texto. Go has work. Work significa trabalhar. Então, essa ONG, que é a GO, trabalha to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts of Zimbabwe. Tá aqui a resposta, ó, bem no comecinho do texto. A GO trabalha, improve é uma palavra que significa melhorar, aumentar, otimizar alguma coisa. Então, ela tem como objetivo melhorar o acesso to food. O que é food? Food é uma palavra que vocês conhecem do inglês, significa comida. Então, ela trabalha, ela tem como foco ajudar essas crianças, esse público que foi destacado, com o acesso à alimentação, ou seja, contribuir para a redução da fome. Então, no início do texto, a gente identifica, não precisa ler o texto todo. É importante você entender o comando da pergunta para aí você partir para a resolução da questão e para a leitura direcionada. Mais um texto, agora também do Enem, trabalhando com um gênero diferente. Aqui nós temos a capa de uma revista, revista Time, que é uma revista americana. Olha o enunciado da questão. A proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Então, no enunciado, ele destacou que eu tenho que analisar imagem com o texto. Sempre que a gente trabalha com textos que misturam essas linguagens, a gente trabalha com os dois em consonância, em relação um com o outro. O que a imagem me mostra? Soldados, né? Então você identifica pelo uniforme, capacete, pelas vestimentas, com uma árvore que está caindo. Tá? Então isso é o elemento visual. O que o texto diz? How to win the war on global warming. Como vencer a guerra ou contra o aquecimento global. Tá? Então, global warming, global é global, warming é aquecimento. Então, eu tenho um problema ambiental, um problema do meio ambiente, sendo enfrentado pelos soldados. Fazendo uma analogia como se, né, uma comparação, como se esse problema ambiental, que é o aquecimento global, fosse uma guerra. Né? Quem luta na guerra são os soldados. Então, você observa essa comparação, essa analogia. Então, qual é o foco, né? Que mensagem que essa capa quer transmitir? Que o combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra, conflito, que as pessoas têm que lutar, que as pessoas têm que combater. Bom, então ele faz essa comparação entre os soldados combatendo, enfrentando o problema ambiental. Mais uma questão, de novo voltamos para o EMA. Tá? O texto apresenta 5 dicas para pessoas que buscam um emprego. Então, esse é o enunciado, é sobre isso que esse texto está falando. 5 Best Job Interview Tips for Job Seekers. 5 dicas, tips significa dicas, para
as pessoas, para os candidatos que procuram um emprego, se darem bem nas entrevistas, né? Terem um bom desempenho. O que está destacado são as dicas. 1, 2, 3, 4 e 5. O que a questão quer da gente? Vamos ver o enunciado. O texto apresenta 5 dicas para uma boa entrevista de emprego. A dica que se refere ao vestuário é encontrado no item, e aí nós vamos procurar. Então, o que eu tenho que procurar? Olha a diferença e olha a importância da leitura direcionada. O enunciado me deu o assunto, é sobre dicas para entrevista de emprego, e ele quer saber especificamente sobre a roupa, sobre a vestimenta desses candidatos. Então, o que eu preciso fazer é só analisar as dicas. A primeira dica: conduct research on the employer, hiring manager and job opportunity. Pesquise, faça uma pesquisa sobre o empregador, sobre o gerente de recrutamento e sobre a oportunidade de emprego. Então, se informe sobre a vaga e sobre o local que está oferecendo essa vaga. A segunda dica: thank interviewer ou interviewers, se for mais de um, em pessoa, e-mail ou post-mail. Agradeça os entrevistadores ou o entrevistador, entrevistadora, em pessoa, por e-mail ou por uma mensagem. Tá? Então, faça isso. Até agora não achamos sobre vestuário. Lembra que o nosso foco é esse. Estão vendo que eu não estou falando do subtexto, né? Eu estou só focando no título. Então, para demonstrar para vocês essa leitura direcionada. O terceiro, review common interview questions and prepare your responses. Faça uma revisão sobre as perguntas mais comuns em entrevistas e prepare possíveis respostas. A quarta, remember the importance of body language. Lembre-se da importância da linguagem corporal. E vamos ver a última, dress for success. Dress significa vestir, que é o verbo, ou vestido, que é o substantivo. Então, dress for success, vista-se para o sucesso. Qual é a informação que está sendo dada aqui? Para você planejar a roupa que você vai participar da entrevista, considerando tanto a cultura daquela empresa, como que aquela empresa tem a sua postura, né, o seu hábito e o tipo de vestimenta que é mais adequado, e que você prepare essa questão da aparência. Então, qual é a nossa resposta? É justamente o quinto item. É justamente a quinta dica que está falando sobre o vestuário, sobre o ato da pessoa se vestir, ok? Perceberam que a gente não precisou ler o texto, nós focamos só nos títulos. Então, isso é uma leitura direcionada. Vamos para mais uma questão. De novo, voltamos para o Enem e olha o tipo de texto. Mais uma vez, estamos trabalhando com notícia, com texto informativo que tem como base o New York Times. New York Times é um jornal americano, é o veículo mais citado no Enem, um desses veículos mais citados. O título do texto, 36 Hours in Buenos Aires. Um texto que tem como título 36 horas em Buenos Aires. Tá? Então, a gente já identifica por aí algumas informações sobre o texto. Isso é o nosso skimming, é o geralzão do texto. Sei o tipo, sei o assunto. Vamos para o enunciado para saber o que a questão quer da gente. Olha só, nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que... E aí vem as minhas alternativas. Foi objetivo de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística, manteve sua elegância e espírito cosmopolita apesar das crises econômicas, teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia, marcada historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte, ou parou de atrair apreciadores da gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Então, o texto me oferece várias alternativas que destacam características da cidade de Buenos Aires, a capital da Argentina. Voltando para o texto, então, eu sei que eu tenho que procurar a referência sobre Buenos Aires. Onde é que está falando sobre a capital? Então, vamos para o começo do texto. Contemporary Argentina, então, a Argentina contemporânea, ou a história
contemporânea da Argentina, a história mais recente, is a roller coaster. Roller coaster significa montanha-russa, tá? É uma montanha-russa of financial booms and cracks. Booms, explosões financeiras, e cracks, que são as quebras, né? Quando você pensa em altos índices da economia e baixos índices, quando você pensa em períodos mais prósperos e períodos mais decadentes. Continuando, set to gripping political soap operas. Então, tudo isso, esses altos e baixos que ela enfrenta, poderiam ser temas para novelas, soap operas são novelas, com essa temática sobre a política. Tá? Mas, through all the highs and lows, apesar desses altos e baixos, uma coisa permanece constante. Olha aqui a referência que eu falei para vocês, ó, Buenos Aires. É bem aqui que a gente localiza o específico. A questão quer saber sobre Buenos Aires. Buenos Aires está aqui. Buenos Aires, graceful elegance and cosmopolitan cool. Então, eu tenho bem aqui falando da elegância e do cosmopolita. Quando eu vou para as minhas alternativas, olha a elegância e olha a cosmopolita. Exatamente o que está no texto. Então, o que o enunciado está pedindo? Sobre a capital. O que eu tenho de constante? O que permaneceu nessa realidade da capital argentina? Que apesar desses altos e baixos, apesar dos problemas que ela enfrenta, ela manteve a sua elegância e seu espírito cosmopolita. Ou o inverso, manteve sua elegância e espírito cosmopolita, apesar das crises econômicas. Bom? Pessoal, então olha só, nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Nós falamos de diferentes gêneros textuais e eu demonstrei para vocês um pouquinho das estratégias de leitura. Lembrem-se, o skimming é o geral que você dá no texto e o scanning é a procura específica sobre uma informação, sempre com o foco na resolução de questão. Nós encerramos por aqui, até a próxima e bye bye!